pode parar, muito pequeno, pode parar lá dentro do pulmão, gerar uma reação alérgica, inflamatória. Pessoas asmáticas, por exemplo, que eventualmente passem por uma situação dessa, vão ter um pulmão que vai reagir de uma maneira muito mais intensa. Então a pessoa pode ter falta de ar. Mas, no fundo, infelizmente, é uma mistura de tudo isso. É um sofrimento muito grande, porque ela vai saber que não está conseguindo sair, vai sentir a agonia de não estar conseguindo respirar o ar que não serve para o organismo dela, e infelizmente vai perder a consciência em algum momento nesse processo. Não, é terrível. E falando das pessoas que sobreviveram, das vítimas que estão internadas, enfim, elas podem ter algum tipo de sequela em função da inalação de toda essa fumaça, desses gases tóxicos que o senhor falou agora há pouco? Olha, podem sim. Esses gases tóxicos podem lesar a parede interna do pulmão, que se fossem verdadeiros. Para sempre, Luiz Fernando? Para sempre? Às vezes até para sempre, porque a gente imagina o pulmão como se fosse uma árvore ao contrário, né? Você tem um tronco grande com ramozinhos e pequenas bolsas, que é onde o oxigênio é trocado com o nosso corpo. A agressão por substâncias tóxicas pode levar à destruição parcial desses alvéolos. Inclusive o cigarro. É exemplo do que acontece com o cigarro, só que de uma forma aguda, numa quantidade muito grande às vezes. Pode levar, sim, a dificuldades e muitas vezes leva por consequências do tratamento. Precisa ir para o respirador, aumenta o risco de infecção, uma parte do pulmão não ventila adequadamente durante aquele tratamento porque está afetada por alguma coisa. E a gente tem uma pessoa com alguma desabilidade. Doutor Fernando, o ministro, o senhor não deve ter assistido, porque o senhor estava se deslocando para cá, acredito eu, mas o ministro Alexandre Padilha fez uma prevenção antes da entrevista coletiva, nós anotamos tudo aqui. Ele comentou o deslocamento de 30 respiradores com aparelhagem específica, 30 ventiladores também médicos, que é diferente do ventilador que a gente imagina aí, não é? É do dia a dia. Quando se fala 30, acha até pouco. Mas é uma quantidade pequena, não é, para uma tragédia que envolve aí mais de 100 pessoas? Nós estamos falando vivas, né? Quer dizer, os dados que nós temos são em torno de 148, é verdade. Guardei de feridos, em diversos graus. Quer dizer, a gente sabe que um grupo desses feridos pode vir a precisar de suporte de terapia intensiva. O ministro falou aí, somando isso, alguma coisa perto de 50 respiradores. Né? Quando ele fala respirador ou ventilador, para o leigo é a mesma coisa. É um aparelho que facilita a respiração de uma pessoa através da movimentação de ar, misturado com oxigênio ou não, enfim, com outras características. Mas em torno de 50 respiradores artificiais para um grupo de 150 pacientes. E não é todo o tempo. O respirador é usado um tempo para um paciente, e nem todos eles podem precisar. A gente já uma medida preventiva, no sentido de que essas vítimas que eu falei, que podem ter queimadura de via aérea, de repente não estão precisando agora, mas vão eventualmente precisar daqui a algumas horas. Os pacientes de grandes queimados são propensos, pela agressão que sofreram, o corpo deles está